Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é período composto por coordenação. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender tirinha, identificar o efeito de humor e ironia, reconhecer o agrupamento de orações em períodos e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de conjunções. Iniciando, gostaria de refletir com você sobre esse assunto: como ser feliz com pouco. Você se considera uma pessoa feliz, satisfeita com o que você tem? Ou não? Você está insatisfeito, você se considera uma pessoa infeliz com o que tem, com pouca coisa. Você sempre quer mais. Qual é a sua posição a respeito disso? Tenho aqui alguns elementos, 7 elementos, que mostram uma sugestão de como ser feliz, como estar bem com pouca coisa. Quais são elas? Primeira, admire a natureza. Segunda, faça coisas que te deixem suado. Terceira, encontre seus amigos de verdade. 4, leia livros que te fazem viajar. 5, aprenda a cozinhar seu prato preferido. 6, ouça mais música e cante junto. Diariamente dê abraços, número 7, abraços de urso. E aí, você já faz alguma dessas atividades, dessas situações para ser feliz com pouco? Se você não faz, pode realizá-las e comprovar que a sua felicidade, o seu nível irá aumentar, você ficará mais satisfeito. Nós devemos ter uma satisfação com as coisas que temos, ser gratos e felizes com o que temos. Sobre essa temática de felicidade, temos a nossa tira. Temos o personagem aqui, junto com o seu colega, e ele está insatisfeito com algumas coisas. Vejamos. Eu odeio esse avião. Nada encaixou direito. As instruções estavam incompreensíveis. Os decalques rasgaram. A tinta derramou e tem cola para todo lado. Que desastre! $6 jogados no lixo. Não consigo me lembrar de outra tarde tão chata. Que perda de tempo. Hobby idiota. Claro que com a prática que tivemos, nós nos sairíamos muito melhor em outro aeromodelo. Vamos comprar uma daquelas caravelas cheias de cabos. Veja só, o personagem ele mudou, ele conseguiu perceber que de algo, uma experiência ruim que ele teve ali com o seu brinquedo, que ele montou e não conseguiu, ele se entreteu, ele passou o tempo. E além disso, ele percebeu que aquilo foi uma situação, um erro que teve lógica, que causou nele uma experiência. Então ele pensou em um outro modelo desse, em uma outra atividade, eu já sei como recortar, já sei como colocar cada parte, colar, e esses erros não podem mais acontecer, não devem mais acontecer. Eu já sei como proceder. Então ele mudou, ele já ficou feliz com essa experiência que teve. Pensando juntos, o que cada uma das expressões faciais de Calvin revelam e por que houve essa mudança. É o que já estávamos falando, né? No primeiro quadrinho, a expressão facial de Calvin, nosso personagem, estava triste, ele estava olhando ali meio pasmo para o seu brinquedo. Já no último quadrinho, ele estava feliz, porque ele percebeu que o hobby dele não era ruim, que ele apenas precisava de um aperfeiçoamento. A experiência ele adquiriu no primeiro. No próximo já seria uma nova interação com o brinquedo, um novo meio, ele faria de modo melhor. Atividade número 1. Nada encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. Quantas orações há nesse período da fala de Calvin? Como você as identificou? Responda.
Respondeu? Conseguiu perceber quantas orações estão presentes nesse período? E ainda, como você fez essa identificação? Como você percebeu cada oração? Como você contou essas orações? Temos aqui 5 orações, uma vez que há 5 verbos. Isso mesmo, esse é um método, um modo de encontrarmos as orações. Cada verbo, cada forma verbal, verbo ou locução verbal é uma oração. Então temos o encaixou, o estavam, o rasgaram, o derramou e o tem. 5 verbos, 5 orações compondo esse período. Então podemos chamá-lo de período composto. Atividade 2. Nada encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. Apenas uma dessas orações se conecta à anterior por meio de conjunção. Identifique a conjunção e as orações. Comece! Voltamos. Conseguiu identificar quais orações estão ligadas por uma conjunção? Vejamos. A tinta derramou e tem cola para todo lado. Isso mesmo. Então, a oração que se conecta por meio de uma conjunção é essa última oração. E tem cola para todo lado. Nós temos a conjunção e, uma conjunção aditiva, que ela está acrescentando uma informação, acrescentando mais uma ação realizada, uma situação aí da nossa tira. Qual é a relação de sentido que as orações do primeiro quadrinho da tira estabelecem entre si? Explique. Vamos lá, responda.
Voltamos. Você percebeu, na hora da correção, eu falei, é uma conjunção, é a conjunção e, estabelece uma adição, gera uma dica para essa resposta. Estabelecem a relação de adição, evidenciada pelo uso da conjunção e. Isso mesmo. Então, esse conectivo, essa palavra que faz a ligação das orações, traz a adição. Esse é o sentido. Atividade 4. Nada encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. De que modo as orações que não apresentam conjunção são separadas por pontos ou por vírgulas? Responda. Voltamos. Você conseguiu perceber, em uma oração, nós tínhamos o conectivo, a conjunção, que era o e, estabelecendo a adição. E nas outras? A pergunta quer saber se era por ponto ou vírgula a separação. Sim, por vírgulas, né? É visível aqui. Nós temos as vírgulas separando cada oração. Isso mostra que são orações coordenadas assindéticas, pois elas não têm um elemento conectivo, não tem uma conjunção. Ah, professor, se nós tivéssemos um ponto aí, como a pergunta dá essa possibilidade, se nós tivéssemos um ponto, deixaríamos de ter período composto. Se em cada lugar de vírgula tivesse um ponto, seriam orações absolutas, períodos simples, isso mesmo. Então a necessidade da vírgula faz para que o período seja composto. É uma sequência de acontecimentos que temos aqui. Vejamos a definição do que é um período composto por coordenação. Já vimos que é composto porque ele tem mais de uma oração, mais de um verbo. É aquele constituído por orações coordenadas. O que são as orações coordenadas? São orações que, embora mantenham entre si relações de sentido, são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. O que vem a ser, então, uma oração coordenada? Como ela é dependente de sentido, mas independente sintaticamente? Voltemos aqui ao nosso período composto. Temos aqui, nada se encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. Nós temos aqui uma dependência de sentido, porque o personagem está falando todas as ações que ele fez na montagem do seu brinquedo. Então o sentido ele vai se completando ali, uma sequência do procedimento que ele fez. Mas
as orações são independentes sintaticamente porque cada uma tem o seu sujeito, cada uma tem o seu verbo e tem os seus complementos, seja objeto ou seja adjunto. Vejamos aqui em detalhe cada uma. Nada encaixou. Direito. Vejamos, encaixou é o nosso verbo, compondo a oração, e quem não encaixou direito? O nada. O nada é o nosso sujeito da oração. O encaixou direito aqui completa aí a oração. Então temos sujeito e predicado. Ela é independente sintaticamente. Podemos ver a próxima? Podemos. As instruções estavam incompreensíveis. Da mesma forma, temos uma oração, o estavam. Quem estavam incompreensíveis? As instruções, o nosso sujeito. Estavam incompreensíveis, predicado. Então, uma oração também independente sintaticamente. Nenhum elemento está dependendo da oração anterior, nem da que vem na sequência. Embora o sentido seja dependente, as palavras não. Cada uma tem o seu sujeito e os seus complementos. Ainda, a oração coordenada ela pode ser dividida. Nós temos dois tipos de orações coordenadas. As assindéticas, elas vêm sem conjunção coordenativa. É o caso que temos aqui. A maioria das orações do nosso período composto são assindéticas. Por quê? Elas vêm com vírgulas. Isso mesmo. Elas não têm conjunções, e sim vírgulas fazendo a separação. Já as coordenadas sindéticas. Essa palavra sindética vem de sindeto, do grego, que significa ligação. Isso mesmo, que é o papel da conjunção. A coordenada sindética vem com conjunção, vem com esse elemento conectivo. É, no caso, o nosso E do exercício, que liga essa oração à oração anterior. Então, uma oração coordenada sindética, pela conjunção. Temos outros exemplos aqui de orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Em verde, nós temos as assindéticas, pois elas não têm conjunção. Já em azul, nós temos as sindéticas. Temos as conjunções em detalhe, elas estão sublinhadas. Interessante, através de cada conjunção, nós podemos estabelecer um nome, classificar o tipo de oração que é. Vejamos o primeiro exemplo. O estudante leu o texto e respondeu o exercício. Nós temos nessa oração sindética, a conjunção E, que dá a ideia de adição. Então, é uma oração coordenada sindética aditiva. Já no segundo exemplo, ele saiu cedo, porém não chegou na hora. O porém, a conjunção presente nessa oração, estabelece uma oposição. Temos ideias contrárias, situações contrárias. Ele saiu cedo, mas mesmo assim ele não chegou na aula, né? Esse porém, que poderia ser um mas ou um entretanto, indica o quê? Uma adversidade de ideias. Então, nós temos uma oração coordenada sindética adversativa. Próximo exemplo, siga o roteiro ou peça informações. O ou presente nessa oração estabelece uma ideia de alternativa. Então, uma oração coordenada sindética alternativa. Estabelece uma alternância. Próximo exemplo, estão me esperando, portanto, preciso ser rápido. O portanto, presente nessa sindética, estabelece uma conclusão. Então, temos uma oração coordenada sindética conclusiva. E o último exemplo, leve uma blusa que lá faz frio. O que? Nesta oração, estabelece uma explicação em relação ao que foi mencionado anteriormente. Então, temos uma oração coordenada sindética explicativa. Temos outros exemplos aqui de conjunções e locuções coordenativas que podem estabelecer aí uma oração coordenada sindética. No caso das adjetivas, além do e, nós temos o nem, o não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. No caso das adversativas, o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto, o no entanto, o não obstante. As alternativas, o ou, o ora, o já, o quer, o seja, talvez.
Quando falamos de conclusivas, podemos encontrar o logo, o pois depois do verbo, o portanto, o por conseguinte, o por isso e o assim. E no caso das explicativas, podemos encontrar o que, o porquê junto, o pois antes do verbo e o porquanto. Através das conjunções, nominamos, classificamos as orações coordenadas sindéticas. Na aula de hoje, estudamos o gênero jornalístico tirinha e o período composto por coordenação, que é formado por orações coordenadas assindéticas e ou sindéticas. Chegamos ao fim. Nesse vídeo nós falamos sobre o período composto por coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Tenha dias melhores. Até breve.